Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações do setor elétrico que ainda estão baratas. O setor elétrico aqui na bolsa, ele acaba levando a fama de ser um setor caro, porque as ações já são bem precificadas, são empresas extremamente previsíveis, com receitas reajustadas por índices de inflação. Porém, vamos sair dessas empresas da modinha. Taesa, Easy Energia e essas 3 que eu vou trazer aqui para vocês têm um alto potencial tanto de valorização e de bons dividendos. E detalhe, pessoal, já fique comigo até o final, porque eu vou pegar da menos barata para a mais barata dessa lista, que tem um potencial de mais de 100% de valorização nas ações. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado, eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu não possuo nenhuma elétrica até o presente momento. A única empresa que eu estou indiretamente ligado ao setor de energia é a Petrobras, né? Atuando ali no setor elétrico, que representa 8,52% da carteira total de ações. Mas o setor elétrico é muito previsível, eu só não comprei porque não vi oportunidade, né? É um setor difícil de dar sopa, pessoal, porque é um setor muito precificado. E por mais que sejam boas ações, boas empresas, pagar caro não vai trazer uma boa rentabilidade na carteira do canal, ainda mais para fazer grandes aportes, né, no longo prazo. Bom, sem mais enrolação, a primeira ação aqui dessa lista são as ações da Alupar, ALUP11. A Alupar, pessoal, antes da gente tratar sobre múltiplos e perspectiva, ela é uma empresa que atua majoritariamente na parte de transmissão de energia, que é um setor extremamente previsível, porque diferentemente de distribuição e geração, é um setor que não sofre tanto com risco de inadimplência feito pelo setor de distribuição e não sofre com riscos hidrológicos como o setor de geração e empresa de energia. O transmissão é o filé mignon do setor elétrico, né? Porque ganha somente com a disponibilidade da linha, basta instalar uma torre que você já está ganhando dinheiro, fora que você tem receitas previsíveis e reajustadas por índices de inflação no longo prazo. São empresas que podem ter uma alavancagem mais alta porque já tem uma receita mais previsível. Porém, a Alupar, comparando com Taesa e Easy Energia, lamentavelmente ela paga um provento menor, infelizmente. Por quê? Porque ela tem um payout, distribuição de proventos menor, né? Ela paga um payout menor ao acionista. Só que dividendo não é a única coisa que importa. O que importa é o preço, porque no longo prazo, se você não quer colher provento para hoje, pode ser uma empresa que pague bastante. E aí se a gente pega aqui, ó, a Alupar, você tem uma relação EV sobre EBITDA muito boa. Se você pega aqui a relação EV sobre EBITDA da empresa, está muito descontada, tá, pessoal? Aqui, ó, você vê em 6 vezes. A média da Alupar, em mercados mais eufóricos, é ser cotada em 10 a 11, pelo menos parecido com a dos seus concorrentes. Hoje o EBITDA da Alupar está aqui na faixa, né? O EBITDA, lucros antes de juros em pós-depreciação e amortização, está em 13,18 bilhões. Caso ela fosse cotada por 10 vezes EV sobre EBITDA, se você desconta isso aqui, né? É a dívida líquida dela, que a dívida líquida dela é de 9 bilhões de reais, você tem um valor de mercado de 22,8 bilhões, o que daria, consequentemente, um potencial de valorização na ação de mais de 98%, fazendo com que ela pudesse dobrar de preço. Então é uma ação que poderia dobrar seu capital e pagar um bom provento, um provento pelo menos razoável. Seria bom se ela aumentasse esse payout, porque hoje ela lucra, né? Como é pago em função do lucro líquido, qual que é o lucro líquido da Alupar? Colocando de forma anual 1,5 bilhão. Então se você coloca 1,59 bilhão e divide pela quantidade de ações da companhia, que é de mais ou menos 988 milhões, você tem aqui um LPA de 1,60. 1,60, coloca um payout de 40%, você tem um dividendo por ação projetivo de 64 centavos. Aí você divide isso aqui, né, mais ou menos ali pela cotação atual da ação, em R$ 32,56, você tem aí um yield projetado de 2%. Perceba que ela pode pagar bem pouco mesmo, tá? Mas por quê? Porque a Alupar, ela tem uma política muito baixa de dividendos. Se ela conseguisse aumentar isso, ela poderia pagar 5%, 6%.
Porém, como eu falei, é uma empresa boa, que tem potencial de valorização e no longo prazo pode trazer um bom dividendo, não para colher agora, né? Mas assim, é a única de transmissão que está barata. Você pega a Taesa e não tá tão descontada, precisaria cair mais um pouquinho. Eu prefiro a Taesa, tá? Eu prefiro a Taesa, porém eu preciso que esse preço caia para comprar, pessoal, porque não dá, né? Você vai ter um retorno bastante medíocre. Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, como eu falei, indo da menos barata para mais barata, a Engie Brasil. Essa daqui, para mim, está melhor do que a Alupar. Por quê? Porque a Engie, pessoal, é um fenômeno de qualidade no setor de geração. Geração já é um setor altamente cíclico, tá? Tanto que até o Juca Abdala, que é um grande bilionário da bolsa, detém uma participação expressiva na Engie Brasil, porque ele quer colher esses dividendos da Engie e, por consequência, né, colher o potencial de rentabilidade que a empresa pode trazer. Se você pega hoje aqui a Engie, o lucro líquido dela de forma anual, ela é uma empresa que cresce a uma taxa média de 7 a 8% ao ano. Empresas do setor elétrico crescem essa taxa. Projetando que no ano de 2026 ela cresça 8%, sendo conservador, você tem um lucro de 13 bilhões. Então qual que seria o PL da empresa? 36 dividido por 3, você tem um PL de 12. Não é extremamente barata, mas não é uma ação cara, porque geralmente essas ações em mercados de alta são cotadas por múltiplos de quanto, tá? De mais ou menos 20, 18 vezes, ainda mais porque a Engie consegue ter um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre capital investido, muito acima das médias de suas concorrentes, consegue ter 18 a 20% ao ano. Então o mercado paga por essa qualidade. Se ela subir no mercado de alta, hoje ela teria aí um potencial de valorização de 66% na cotação. A Alupar tá melhor, sim, valorização, só que aí é que mora a questão, a Engie paga mais dividendo. Se você usar a relação do inverso do preço-lucro, 1 dividido por 12, e ela tem um payout médio aqui, ó, na faixa de 60 a 80%, ela tem condições de pagar esse payout pelo menos por agora, você pode receber um yield de 6% ao ano. Então perceba que, por mais que a Alupar tenha um potencial de valorização mais elevado, não é tanto, né? Porque a Engie tem ali uns 30% a menos de potencial de alta, porém ela compensa isso no dividendo. E a qualidade dela, para mim, acaba sendo superior à da Alupar, que eu vejo Taesa com mais qualidade. Por isso que eu deixei ela como mais barata, tá? Do que a Alupar. Retorno embutido na ação hoje da Engie, por ela pagar um payout médio de 50% e ter um ROI de 17% ao ano, você tem aí um crescimento de 8,5% ao ano, somado com uma taxa de yield e mais um re-rating, supondo em linha com a inflação, você tem 20% ao ano na média. Então perceba que é outra ação barata, né? Não está de graça, mas está barata, pode proporcionar uma boa rentabilidade para o investidor com qualidade. Você não vai ter tanta volatilidade dentro da sua carteira. E a Engie atua majoritariamente, na parte de geração de energia. Perceba que representa 76% do seu portfólio. Em comparação com a Axia Energia e outras empresas, ela tem uma qualidade um pouquinho superior, né? Tanto que ela não tem tanta volatilidade no lucro como a Axia. A Axia, ela depende exclusivamente dos preços da energia, enquanto a Engie consegue controlar isso com mais rigor em comparação à Axia Energia. Só para fins de brincadeira, é como se a Axia Energia fosse o Banco do Brasil, tá? E a Engie Brasil fosse o Itaú. Então perceba aí que, tecnicamente, a Engie tem muita qualidade olhando por essas questões, tá? Última ação dessa lista, e para vocês que ficaram comigo até o final, para mim, pessoal, essa daqui é a mais barata de todas. E, inclusive, eu estou de olho para colocar na minha carteira, tá? Eu tô de olho para pôr na carteira. São as ações da CPFL Energia. A CPFL, em comparação a outras ações aqui, Taesa, Energia, Engie, para mim, ela consegue aliar tanto um fator de qualidade, porque é uma empresa que cresce os lucros a uma taxa interessante, ainda mais quando a State Grid adquiriu o controle da CPFL no ano de 2015. Ela melhorou bastante a sua eficiência em termos de rentabilidade ao acionista. Fora que ainda por cima, pessoal, é uma empresa que paga um yield alto, tá? Ela tá com yield acima de 8,7% e uma relação preço sobre lucro de 8 vezes. Muito mais barata do que a Engie Brasil. E qual que é a média da CPFL hoje? É ser cotada por um PL na faixa de 13. Então perceba que ela tá com um PL pique Itaú. Olha isso aqui, tá? Você pega aqui 13 e divide por 8, você tem um potencial de alta na ação somente para regressão à média de 62%. E caso ela engate um mercado de alta, fique com múltiplos parecidos com a da Engie Brasil, você teria um potencial de alta de 100% na cotação, denotando que a CPFL simplesmente poderia dobrar de preço. Até mesmo quando você coloca a relação de EV sobre EBITDA, ela é mais descontada. Enquanto a Engie está em 7, 6,
a Alupar tá em 8, olha quanto que tá a CPFL. 4,4. Isso aqui é muito barato, porque a média dela é 8 a 10 igual às outras. Geralmente o setor elétrico fica bem parecido nessa relação de EV sobre EBITDA. Então você já teria um potencial de alta imenso, porque olhando pela lupa do EV sobre EBITDA, eu nem tô olhando para PL, tá? Tô olhando só para EBITDA aqui na CPFL. O EBITDA dela é de 16 bilhões. Se ela for cotada para um EV sobre EBITDA de 10, e eu desconto aqui, né, a dívida líquida dela, que fica na faixa de mais ou menos 25 bilhões, então ó, 160 de valor de mercado, menos 25 bilhões, você tem 135 bi. Ela teria aí um potencial de alta de chegar até 117 reais. Dividido por hoje a 43 reais, você tem um potencial de alta de 173% na cotação, superando a Engie Brasil em rentabilidade e superando a Alupar. A princípio, além disso, tá, ela ainda tem aí dividendo, porque com 8 vezes de PL, se ela paga um payout de 70% ao acionista, ela tem condições disso porque a dívida líquida está mais controlada do que a Engie Brasil. Você vê que a dívida da CPFL está melhor do que da Engie, está melhor do que a da Alupar. Hoje ela que tem a dívida líquida mais controlada. E detalhe, um ROI mais alto, tá? A rentabilidade sobre o patrimônio líquido dela é maior. Então você vê dívida menor, ROI mais alto, preço mais barato em termos de PL e você tem um yield projetivo de 8,7. O retorno embutido na ação, supondo que a CPFL cresça uma taxa de 9% ao ano, acho que ela pode crescer um pouquinho mais do que a Engie e a Alupar, porque ela está tendo mais disciplina na alocação de capital. Coloque o re-rating, ela tá mais barata, ela pode subir uns 10% ao ano. Você tem um retorno embutido na ação que pode chegar a quase 30% ao ano na média, neste patamar de preço, tá? Então olha só que legal. Claro que quando o CPFL tava ali nos 56 reais, 52 para mim não tava barata não, tanto que eu tava de fora. Porém agora, pessoal, eu comecei a crescer meu olho aqui na empresa, tá? Porque se ela vier aqui para 38, 37, muito provável que eu possa embuti-la na carteira, porque eu acho aí que é uma empresa com um futuro muito promissor e que se ficar barata, pode sim representar no futuro uma grande posição na carteira, ficando em terceiro lugar, superando até a BR Partners, porque a CPFL é mais segura do que a BR Partners, pessoal, vamos ser realistas aqui, né? Então, eu poderia ocupar abaixo do Itaú, representar uns 15, 16% da carteira de ações do canal, porque ela alia tanto previsibilidade, bons dividendos e retorno aí de longo prazo maior, mas o preço precisa ajudar e vem ajudando, tá? A ação vem caindo, então perceba que se continuar nessa tendência de queda, eu posso ficar de olho para embutir na carteira. O problema é o caixa, né, pessoal? O que falta pra gente é caixa, mas sim, é uma boa empresa e olhando para longo prazo, pode gerar um bom retorno ao acionista. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E atua no setor de distribuição, tem ali risco de inadimplência, mas ela está bem controlada no setor de distribuição de energia elétrica. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Detalhe que ela é mais barata do que o preço de uma pizza automatizada e ainda você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado, desde Benjamin Graham, Décio Bazin, Peter Lynch e John Bogle, né? Com a sua rentabilidade, algumas ações aqui que ele foca no setor de varejo. Então perceba que só tem aí qualidade para vocês nessa planilha. E para sempre, né? Para sua vida toda. Uma vez adquirida aí, você pode carregar, levar para o túmulo aí essa planilha com vocês. E ainda você tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas ações. Em particular, estou de fora da Alupar e da Engie e a única que eu sigo de olho aqui é a CPFL Energia, porque tem um yield mais alto e uma probabilidade maior de valorização no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!